Podemos começar? Paz do Senhor, graça e paz, bom dia, meus queridos. É com grande alegria que eu estou aqui nessa manhã. Meia-noite, quase meia-noite, eu sou convidada a falar aqui hoje. Então, deu um bug na cabeça, né? Vou falar o quê, meu Deus? Mas o Senhor vai nos conduzindo. Nós estamos falando sobre maldições, sobre todo esse contexto aí de coisas que estão acontecendo conosco no dia de hoje, no tempo de hoje. E eu gostaria de falar um pouco sobre quebras de maldição, como sair de algumas maldições. Eu quero orar antes de começar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, do seu jeito, da sua forma, da sua vontade. E eu preciso que o Senhor esteja em todas as casas aí, todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra hoje. Porque eu creio que muitas delas vão entender algumas coisas que têm acontecido na vida delas, como eu entendi muitas coisas que aconteceram na minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá graça, nos dá sabedoria para falar e que as pessoas comecem a entender algumas coisas para saírem dessas regiões de cativeiro, em nome de Jesus. Amém? Em Malaquias 3:5 fala assim: eu virei a vocês trazendo juízo sem demora e testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprime os órfãos e as viúvas, e priva o estrangeiro dos seus direitos e não tem respeito por mim, diz o Senhor. Essa é uma passagem muito forte da Bíblia que fala de quebra e de juízo de Deus. Algumas pessoas, elas fazem pactos. E a gente vai perguntar para ela, você fez algum pacto na sua vida? Não, eu nunca fiz pacto, eu sempre segui Deus, nunca aconteceu nada comigo. Provavelmente ela nunca tenha feito mesmo. Mas o seu pai, seu avô, seu bisavô, as pessoas lá fizeram alguns pactos. O que é um pacto? O pacto é um acordo que a gente faz com alguém, com outras pessoas, ou com entidades, ou com demônios. Há pessoas que elas são muito ansiosas e querem coisas para ontem, querem que as coisas aconteçam muito rápido. Então, elas vão até lugares e consultam entidades e consultam demônios, que acreditam não serem demônios, e pagam. Há um pagamento. Olha, eu vou no centro tal, sei lá, qualquer tipo de feitiçaria, alguma coisa que vai num desses lugares, e ela paga uma garrafa de champanhe, um despacho, um dinheiro para aquela entidade, porque ela quer algo, ou ela quer um trabalho imediato, ela quer uma promoção, ou ela quer um casamento, ou ela quer desfazer um casamento, ou ela quer, enfim, coisas que ela teria que batalhar muito tempo e poderia ter ou não de acordo com o que o Senhor determinasse, porque muitas vezes eu peço alguma coisa para Deus, ela é tão estranha, ela é tão fora do contexto, que o Senhor fala, não, isso não serve para você. Mas para mim ela serve, eu estou plenamente crendo que aquilo lá vai ser bom para mim. E o Senhor sabe o que é bom para nós.
Mas, às vezes, nós nos comportamos como crianças bem pirracentas. Não, eu quero aquilo e aquilo é para mim. Então, as pessoas vão naqueles lugares e elas fazem um pacto. Elas entram e pagam para ver. Só que demônio, capeta, ele não tem fidelidade com ninguém. Ele não é amigo de ninguém. Então, o que ele faz? Ele recebe, às vezes ele pede mais para aquela coisa acontecer, às vezes pede mais e mais, e as pessoas não pagam, falam, não era só aquilo. E então, ela já está presa a ele, aquele sistema. Bom, talvez ela até case com aquela pessoa, sei lá, que ela fez aquele pacto, mas aquele casamento não vai dar certo, ou vai ser um casamento ruim. Às vezes ela quer desfazer, e ela, como que eu vou desfazer isso? Então não tem acordo com eles, não tem como desfazer. E as pessoas vão, e eles vão, naquele sistema, eles vão passando para o outro, para outro demônio, vai sendo um ciclo repetitivo. Às vezes aquelas pessoas, elas acabam frequentando aqueles lugares, fazendo parte daqueles lugares e acreditando que aquilo está certo. Esse é um tipo de pacto. É interessante que demônio tem hierarquia e ele passa para um demônio superior a tua conta, o teu débito, o teu boleto, não sei, o que você fez, ele passa para o outro, e para outro, e para outro. E sua vida vai caminhando, e você vai tendo filhos, seus filhos vão tendo filhos, e as coisas vão acontecendo. E vão se repetindo, às vezes você tem 10 filhos. Os outros 8 estão legais, mas 2 estão marcados, estão codificados. Eles vão codificando sempre alguém, vai codificando. Por que eu tenho tantas pessoas na minha família? Por que eu? Por que aconteceu comigo? O que eu fiz? Então, você é parte do pagamento daquilo ali. Então, o demônio, ele sabe a lei do dinheiro. Ele sabe que ele funciona com dinheiro. E ele sabe todos os atos proféticos de Bíblia. Alguém já pertenceu, já foi, ou sabe alguma coisa, você vai lá dentro de um centro, dentro desses lugares, eles têm todas as regras e são muito bem cumpridas. Então, quando você faz esses pactos, você vai transferindo. É interessante, isso é um pacto consciente, de certa forma consciente. Você não achava que aquilo lá fosse ter um resultado tão grande. Mas eles sabem. Às vezes, você tem um amigo e você fala assim, o seu amigo fala assim, olha, vamos ali comigo, eu não quero ir sozinho, vamos ali tem um centro de um pai de santo, tem alguém lá que lê sócio, tem alguém lá que lê búzio, tem alguém que tarô, tem alguém que é seixonoê, e vai. Lugares que são territórios exclusivos deles. E você entra lá com o seu amigo, você nem sabe, você vai lá só fazer uma companhia. Quando você entra lá, que você põe um pé naquele lugar, você já foi garfado. Eles já te marcam. Por quê? Porque você entrou no território deles. Você não sabe, mas eles sabem que você fez um pacto. Você não sabe, mas eles sabem que você deu para eles a legalidade para eles comandarem a sua vida. Então, começa daí. As coisas começam daí. E quando a gente começa a ministrar pessoas, a gente vai perguntando para as pessoas como é que é a vida delas. É interessante que existem 2 vertentes. Até eu trabalhei 20 anos, ainda trabalho até hoje, né, com a tia Nilza, minha amigona, minha irmã. E a gente fala assim que tem 2 casas, existem duas vertentes, 2 casas. A gente chama de casa para ficar mais fácil. O apóstolo falou tanto de casa que eu me lembrei dessa casa, que chama a casa do adultério, né? Casa da prostituição, essa casa da área sexual, que tem os demônios da área que estão lá, e a casa da feitiçaria. Só que demônio, eles só trocam de roupa. Eles saem de um lugar
né? É igual aquela cara que trabalha em 3 empregos. De manhã ele está com o uniforme da empresa, meio-dia está com o uniforme de outra empresa, de noite está com o uniforme de outra empresa. Então, o demônio vai mudando a roupagem dele, e vai mudando e vai para outros lugares. Então, eles só mudam de roupa. E nessa casa de prostituição e do adultério, esses demônios, eles trabalham com o quê? Eles se fortalecem com o quê? Eles se fortalecem com o sangue branco, que é sêmen, orgasmo, saliva. A saliva a parte da saliva é a parte da fofoca, eles ativam, né? Então, o sangue branco. Então, eles comandam toda a parte de adultério, de incesto, de pedofilia, todo tipo de área sexual que a gente já sabe, que todos os ministradores já passaram, que já contaram, então não preciso mais nem explicar muito isso. Eles trabalham nessa área, né? E dos abortos provocados, eles se alimentam, se fortalecem com o sêmen, orgasmo antes do casamento. Porque depois do casamento ele não tem mais graça para eles e não tem mais como eles mexerem, porque é algo protegido por Deus. Mas antes, não, aquilo serve de alimento, vai fortalecendo, deixando eles gordão, grandão, fortes. Então, se você faz um pacto ali, e você vai descambando para esses lados, e eles vão te colocando, de certa forma, vão te liberando para você ir mais a fundo. Porque a área sexual, quando ela começa, o fim dela é morte. Quando a parte quando o sexo, quando ele vai avançando, começa com olhar, começa depois com estupro, aí deve ter vontade de comer, aí vai para a morte física. Sempre que acontece mortes, é marido que mata a esposa, não sei o quê, sempre teve algum problema desse lado. Então, essa área sexual aí, esses demônios, eles são extremamente atuantes. Então, eles vão codificar os teus filhos, a tua família, para ter sempre um descendente lá na frente que que vai dar continuidade àquilo deles. E também tem a parte da feitiçaria, onde esses demônios, o que alimenta eles é o sangue vermelho, o sangue queimado, o sangue verde, mas vamos deixar o sangue vermelho queimado. O vermelho é todo sacrifício de animais, de pessoas, tudo que derrama sangue vivo, sangue puro. E o sangue queimado se exige muito quando pessoas se queimam, desastre. Então, esse é um sangue extremamente valioso. Esses demônios da feitiçaria, eles vão atuar dentro da sua família, por causa dos pactos também. Tudo gira em torno do que você fez. Então, eles vão atuar ali. Se você for mapear alguém no Brasil, ninguém escapa dessas duas casas. Porque antigamente, o avô, a avó, o bisavô, o tataravô, era tudo camuflado. Ele é filho bastardo do fulano, ele é da empregada, do patrão, do vizinho. Então, era tudo camuflado. Hoje é muito mais aberto, mas sempre existiu e sempre teve isso. Aquelas famílias que tinham segredo, era tudo escondido, ninguém sabia nada. E a parte da feitiçaria também sempre existiu, camuflado. Porque ninguém usava, eu sou do centro tal, do fulano tal, não sei do quê. Não, eles ia para o benzedor, ia para a mãe de santo, ia para... Então, tudo era camuflado. E essas coisas, elas vão passando. E você hoje está apanhando, nem sabe por quê. Esse é o que eles faziam, os pactos. E o demônio, tudo dele é anotado. Por quê? Porque ele tem uma memória. E a cada tempo ele tem que reativar essa memória. Então, tudo é anotado. Eles sabem, e de tempos em tempos, ele mexe com aquilo lá. Você pode perceber, com uma criança com 14 anos, ela muda, a puberdade entra, vira aquele jovem e tal. Você vai perceber que, muitas vezes, uma criança com 14 anos, ela era uma pessoa, quando ela vira a chave,
ela muda completamente a sua personalidade. Então, é um momento em que eles atuam fortemente, quando vira essa idade. Então, esses demônios, eles vão atuando. Agora, além dos de lá de trás, que, sei lá, se você foi sorteado, foi programado, foi gravado em você essa marca. Às vezes seu irmão não tem nada, mas vem tudo para você, ou às vezes ele tem um pedaço, você tem outro, então isso depende do que eles estão fazendo. Então, muitas vezes, você mesmo começa, então, esse ciclo repetitivo de você estar fazendo os pactos e as coisas que eles fizeram. Você vai ter os seus próprios pecados. Vou dar um exemplo. Uma vez eu ministrei um casal, dentro de Uberlândia para Goiânia, nós ministramos esse casal, eles tinham uma criança. E esse filho deles, você vê, o menino tinha uns 3 para 4 anos, ele pequenininho, não tinha 2 anos, ele pegou uma faca para matar a mãe. O menino nasceu, ele vomitava 24 horas. E era um inferno a vida. E aquele casal de pastores, aquele casal mundo da igreja, e blá, blá, blá. E não tinha mais o que fazer, não tinha médico, gastaram tudo que tinha, não tinha recurso. E eles vieram para ser ministrados. Então, você olhava assim, pessoas perfeitas, bonitas, a criança bonita, tudo arrumadinho. Mas, quando o Senhor nos leva a trabalhar com eles estavam dentro da igreja, eram namorados e tal, enfim, eles tinham uma vida sexual e a moça engravidou. E ela tentou abortar a criança, só que não deu certo. E eles tiveram que casar, e aí aquela criança que nasceu de 7 meses, mas era, sei lá, de 9, aquelas coisas assim que a gente sabe. Então, o que aconteceu? Quando aquela criança nasceu, ela já nasceu com problema. E quando eu estava orando, eu vi, Deus me mostrou aquela mulher na sala da médica e dizendo para a médica que queria abortar a criança. Ora, a criança sabia, e a criança nasceu daquele jeito. E ela tinha horror da mãe. Então, foi tão interessante que quando meu pai não sabia, ninguém sabia, e Deus trouxe a luz. E aí ela começa a chorar, a mãe começa a chorar e pedir, e a criança não tinha que tirar da sala. E ela começa a chorar e pedir perdão e tudo. E então, como é interessante, quando nós trouxemos a criança para a sala, os pais se ajoelharam diante da criança e contaram que o amava e que eles não queriam, não tinha intenção que ele morresse ou qualquer coisa. Começaram a pedir perdão e contar para eles. Olha como é interessante o que você falou, se você tem certeza que você não vai me matar? Então, quando as pessoas ministram pessoas, elas vão na superficialidade, elas não acham a porta, elas não entendem que em algum lugar aquilo aconteceu. Então, às vezes, olha com a pessoa, ministra, não, você está ok, está bom, pode para a sua vida normal, e não é assim. Porque esses pactos, eles são profundos, as raízes são profundas. Então, é algo muito, muito profundo. E os ministradores, os libertadores, às vezes eles estão assim com um pouquinho de pressa, às vezes eles estão com um pouquinho de impaciência, porque para você ministrar alguém, orar com alguém, você tem que ter muito amor. Você tem que ter muita disposição. Você tem que ouvir aquela pessoa e, antes de tudo, você ouvir o que o Espírito Santo está contando sobre aquela pessoa. Porque, muitas vezes, ela está com a memória totalmente apagada. Então, o Espírito Santo tem que trazer para você contar para ela. Porque os pactos são profundos. As pessoas estão sofrendo por conta dessas coisas. E a gente vai orando e vai ministrando e vai vendo que as pessoas estão presas dentro dessas duas áreas. A família dela pecou na área sexual, na área da feitiçaria. Então,
quando isso acontece, quando você entende isso, quando você vê que aquilo que ela está falando remete a esses dois comandos, o que vai acontecer? Como é que eu vou fazer agora, meu Deus? Como é que eu vou fazer? Não existe nada dentro de uma libertação mais poderosa. Aliás, é a base, é o pedido de perdão. Sem o perdão, não vai funcionar. Então, aquela pessoa vai entender, vai cair em si. E ela vai pedir perdão. Porque agora o perdão está consciente, agora ela já entendeu. Porque você pedir perdão sem você entender não funciona. Você repetir alguma oração sem que você tocou dentro do seu coração, você entender, não funciona. Porque para você ser liberto, a primeira coisa que precisa é você tem que querer. Você tem que estar pronto. Porque a hora que você começa a entrar no processo de perdão, começa a entender que você está pronto, vai desencadear, é como o efeito dominó, muitas coisas vão cair. E muitas pessoas, elas estão tão presas naquelas situações, daquele jeito de viver, que se cair alguma daquelas peças, ela não sabe o que fazer. Ela fica com uma estrutura de pensamento, ela fica presa. Então, há pessoas que elas vão falar assim, olha, eu sofro hoje, eu estou morrendo, eu estou sofrendo, a minha vida eu sou de preto, eu estou de luto, porque o meu marido me traiu há 30 anos atrás, e ele saiu de casa, ele foi com a outra, então a minha vida parou, porque ele é um bandido, ele é ruim, ele é isso, ele é aquilo. E a pessoa fica 30 anos falando aquele negócio ali, e ela fica com aquela estrutura na mente, e se ela arrancar aquilo, ela vai fazer o quê? Porque ela aprendeu a conviver com aquilo. Então, para você ser liberta, o que acontece? Para você ser liberta, você tem que entender aqui dentro, querer aqui dentro. Fala, não, eu quero fazer o efeito dominó, eu quero quebrar essa porta principal, esse ponto que originou tudo isso, para quebrar o resto, para mudar totalmente a minha vida. Então, quando eu orei aqui essa passagem aqui de Malaquias, nós temos que, primeiro ponto, entender que eu estou com um problema. Entender que eu preciso ser liberto. Entender que se eu não abrir o meu coração e começar a pedir perdão, e começar a me libertar, a falar, eu não quero mais esse lixo dentro de mim. Aí eu posso começar a sair dessa situação. Esse processo é interessante quando você entende perfeitamente o que está acontecendo. Você sai dele assim, ó, é rápido. Mas demônios, eles conhecem a linguagem de oferta, de ato profético. Então, para você fechar umas ministrações desse tipo, você fecha sempre com uma oferta de paz e uma oferta de justiça. Ah, mas oferta? A igreja, tudo é oferta, tudo é dinheiro. É a linguagem que eles conhecem, os demônios conhecem essa linguagem. Só que na igreja isso ficou muito banalizado. Ah, você toma um lenço ungido, paga R$1.000, essas coisas assim que a gente não vai nem entrar. Nós vamos entrar aqui nas coisas certas, nas coisas reais, nas coisas de Deus. Então, o ato profético de uma oferta de paz, de uma oferta de justiça, é fechando um ciclo da sua vida e apagando da memória dos demônios aquilo que eles reivindicam todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Porque você começa a trabalhar, você começa a fluir sua vida, seus filhos, você vai até ali. Quando você pensa que está tudo bem, você volta para o centro daquele ciclo. Volta para o centro. Aí começa tudo de novo. Você vai para o outro lado, vai até ali e volta. Por quê? Porque você está dentro do pacto, você está dentro daquilo que foi programado para você estar.
Então, cabe a você sair. E como é que eu vou sair disso? Perdão, Senhor. Perdão, Pai. Eu te peço perdão. Pai, eu entendi que os meus antepassados pecaram. Pecado tem nome e sobrenome. Eu entendi que eu pequei. Pecado continua tendo nome e sobrenome. Ó, Senhor, eu fiz isso. É falar em voz alta, é repetir. Porque Deus é surdo? Não é. Mas o reino espiritual precisa ouvir você. Ele precisa ouvir o que você está falando. Fala, olha, Satanás. Realmente, eu prostituí lá atrás. O meu pai teve uma casa de prostituição. O meu pai matou alguém. O meu avô roubou. A minha bisavó era do centro espírita, de onde quer que fosse. Ela fez pactos. Mas eu agora te denuncio, eu renuncio a isso. Eu perdoo os meus antepassados e eu saio desse cativeiro. Eu não aceito isso na minha vida. E começa a falar em voz alta, e começa a entender, olha, sabe, Deus, aquele dia que eu fiz isso é interessante. Segunda-feira eu ministrei um moço aqui, 40 e tantos anos. E esse moço, que história. E ele já passou por milhões de mãos. E quando eu começo a falar com ele, eu falei assim, mas ninguém percebeu que o seu problema é esse? Por isso, por essa porta que foi aberta pelo seu pai. Aí ele falou, não, mas o meu bisavô também fez isso, matou, fez isso. E a sua vida está assim hoje. Olha para a sua vida se não é exatamente a repetição do seu bisavô. Você entende o que está acontecendo? Não, agora eu entendi. Você quer, vamos sair disso? Vamos. Começamos a orar. E ele começou a chorar. E se arrepender por eles e pelo que ele mesmo tinha feito. Aquele homem chegou aqui, a afeição dele era assim. Ele saiu daqui sorrindo. E ele numa alegria tão grande que ele não acreditava que tinha acontecido com ele. Então, quando você se dispõe, quando você quer, quando você entende que você está maduro para isso, você vai, é assim. Então, você começa a pedir perdão. E começa a trabalhar. Sabe? Às vezes a sua casa é cheia de guerra. É guerra de manhã, é guerra de tarde. Você vai para a igreja, está tudo bem, você está no paraíso, está lá com Deus e tocando, e aquela maravilha. Você chega em casa, olha para o seu marido, que horror. Olha para o seu filho, menino encapetado. Olha para você mesmo e fala, nossa, eu não me aguento. Por quê? Porque lá tinha uma atmosfera do Senhor e na sua casa, eles estão ali. Porque você não quebrou aquilo. Porque você alimenta aquele negócio. Então, você tem que, como diz o apóstolo, você tem que sentenciar o demônio. Mas antes de sentenciar, você tem que denunciá-lo. Você fala, olha, Satanás, o negócio é o seguinte, eu agora já contei para Deus isto, já pedi perdão, Senhor. Ele sabe inteiramente, os anjos têm testemunhas nos céus. Então, Satanás, agora, em nome de Jesus, eu te denuncio. Você não tem mais nenhum direito legal de me acusar. Portanto, acaba a briga na minha casa, acaba a confusão na minha casa. Quando Davi fez o censo lá em... gente, eu não guardo coisa, sabe? Eu não sou muito... Segunda Crônicas 21, quando ele faz o recenseamento. Ele se levanta e faz aquilo lá por vaidade, enfim, e vem sobre Israel toda aquela mortandade. Ele cai em si e fala, meu Deus, mas como é que é isso? Eu fui responsável, eu fiz isso. Porque muitas vezes você é responsável pelo que está acontecendo na sua casa. Não é o seu marido, não é o seu filho, não é o seu cachorrinho, não é o seu gato, não é a sua emprego, é você. Você é que provocou tudo aquilo. E aí, como você gosta de falar para os outros que os outros é que têm problema e você não tem, então a coisa fica sempre os outros. Mas quando você olhar para você e falar, como Davi, meu Deus, realmente eu fui o culpado. Então você vai levantar um altar para Deus. E esse altar que você vai levantar para Deus,
É um altar de paz. Ele vai lá na Ilha de Araúna. O homem está lá, arando a terra, chega o rei, e quando ele chega lá naquela terra, ele fala, eu vim levantar um altar para o Senhor. Eu vim fazer, eu vim me redimir. E então ele vai lá, e o homem fala assim, não, olha, eu dou a terra para o Senhor, eu dou o boi, eu dou a lenha. Ele fala, não, mas eu errei, eu fiz aquilo. Eu não quero nada que não me custe, eu tenho que ter, porque a gente tem um processo. A gente, às vezes, tem pessoas que elas não valorizam as outras coisas, o que os outros fazem, porque ela não passa no processo, ela está ganhando de mão beijada. Então, você não pode fazer nada de mão beijada, você tem que lutar, que batalhar por aquilo. E Davi fala, não, eu não quero nada que não me custe. Ele vai lá e compra o boi, compra a terra, compra tudo, paga. Isso é uma oferta, é um ato profético que você faz. Chama-se oferta de paz. Quando a guerra está acirrada na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, que você provocou, que o outro provocou, que você está, porque Israel pagou o pato, literalmente, porque Davi fez. Tem alguém que está pagando por algo que você fez. Então, você entra diante de Deus. Você entra diante de Deus e você ora, fala, Senhor, eu agora estou diante do Senhor e eu levanto um altar aqui de paz, quebrando esse altar de guerra, por essa guerra que a minha família está passando, porque eu estou passando, esse tempo horrível que eu estou passando, que nós provocamos. Senhor, eu entro agora e faço uma oferta de paz ao Senhor. É dinheiro, não importa o valor. Você tem uma moeda, lembra da viúva, tinha uma moeda, aquela moeda foi importantíssimo. Não importa o valor que seu coração mandar. Você chega num sacerdote. Você não vai dar esse dinheiro para alguém que precisa, para alguém que está morrendo, para alguém que... Não, porque aí é uma outra oferta. Essa é uma oferta de paz. Você chega diante do altar, diante do seu sacerdote, fala, olha aqui, eu quero quebrar um altar de briga, de confusão, de guerra dentro da minha família, da minha vida, dos meus negócios, que eu provoquei, eu te peço perdão, Senhor, e você levanta um altar de paz e fala, Senhor, em nome de Jesus, eu entro agora com um altar de paz, cessando toda a calamidade, e você passa... Nesse altar, passa você, passa a sua casa, passa a sua família, passa a sua igreja, se você for o pastor da igreja, levantar esse altar, passa a nação, porque Davi, ele passou toda a nação, saiu, cessou e cessa aquela guerra e entra numa paz maravilhosa que o Senhor traz para você. Então, isso é um altar de paz. Quando essa guerra está muito grande. Agora, você vai entender que todo altar você vai orar pedindo perdão, 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 tendo consciência, mas faz do coração, porque esse perdão daqui para fora, ele não funciona, é até pior. É melhor, se você for do gogó para fora, você não faça isso não, porque dá problema. Então, eu estou falando de coisa genuína, de coisa verdadeira, de sentimento de vergonha, sabe, gente? Porque você tem que cair a cara no chão de vergonha e tentar colocar. Uma vez, eu falei de um parente meu. Eu era assim que eu tinha trabalhado nos clientes, como diz o Joséi. Eu tinha falado demais, mas falei mal. A minha língua, ela não era bifurcada, ela era assim. Então, eu falei mal desse parente, falei, e eu estava certa, eu tinha razão de destruir essa parente para uma outra parente. Sabe, aquelas conversas, não, estamos só conversando, mas não era não, a gente estava destruindo ela mesmo. Então, eu já conheci o Senhor. E eu estava trabalhando, quando eu saí do trabalho, me deu uma dor de cabeça enlouquecedora. E eu falei, Gima, que dor de cabeça é essa? E fui na casa da pastora que eu tinha entregue, ela era minha pastora na época. E eu passei lá à noite, cheguei lá à noite, ela atendia a gente o dia inteiro, ela estava lavando roupa. E ela olhou para mim e falei, não, vem cá só dar um oi para a senhora, eu estou enlouquecida com dor de cabeça.
E ela desligou o tanquinho, eu lembro que ela desligou na calma, ela era muito calma, ela já faleceu. Desligou o tanquinho e falou: vem cá, o senhor quer dizer alguma coisa para você. Eu falei: mas eu não quero falar com Deus agora, não, estou com muita dor de cabeça. Olha que atrevimento, eu sou meio assim, né? E ela falou: não, mas Deus quer te dar um recado para você, e eu preciso falar com você. Aí nós entramos, eu sentei, e ela começou a orar. E Deus falou na boca daquela mulher: olha, por que é que eu te constituí? Por que é que você entregou a sua vida a mim? O que eu tenho para você? Quais os projetos que eu tenho para você? Eu não tenho projeto para você falar dos outros. Você sabe o que passou aquela mulher? Você sabe o que está dentro do coração dela? Então, duas coisas eu aprendi naquele dia. Primeiro, que Deus vê, Ele ouve e Ele sabe tudo que a gente faz. Aquele dia, para mim, foi um checkmate. E segundo, não vamos usar a nossa língua para maldizer ninguém. Não vamos usar a nossa língua para falar daquilo que a gente não sabe. Não vamos falar a nossa língua para dizer, não, essa crítica é construtiva, eu estou falando para o seu bem. Pergunta para Deus primeiro. Porque através daquela fala, Deus me mostrou o quanto eu tinha justiça própria. O quanto eu me achava a última bolacha do pote. Então, eu descobri naquele dia que Deus verdadeiramente sabe exatamente o que a gente está fazendo. E aí eu fiquei cabreira. Comecei a entender que a gente não deve falar o que a gente não sabe. E que Deus está vendo. Então, quando você começa a provocar guerra na sua casa, e você acha que são os outros que estão fazendo, não, é você mesmo. É você mesmo. Começa, entra. Quando você desconfiar disso, olha, eu canso de fazer altar de paz e justiça. E aí você entra com pedido de perdão. Cai a cara no chão, porque o arrependimento, as coisas de Deus, quando você arrepende, você sente uma vergonha tão grande, você sente desculpa, mas é como se você ficasse nu diante de Deus, arrancasse sua roupa e ficasse completamente pelado diante de Deus. Sabe? Você fala assim: Deus, o que eu fiz? Porque Deus é você todinho. Então, vai lá, faz uma oferta. Chama o seu sacerdote, ele pode até não entender, mas você está sabendo o que você está fazendo. Fala assim: Senhor, eu quero te pedir perdão. Pai, por isso, mas genuíno, de verdade. Aquele perdão que dói, aquele perdão que faz você chorar, corar a cara de vergonha, aquele perdão, aquela oferta funciona. E quando você continuar orando, Senhor, eu lembro disso. Senhor, meu antepassado fez isso. Senhor, olha, teve um incesto na minha família. Senhor, olha, alguém fez aborto. Senhor, a minha mãe era assim. Olha, ela fez um pacto com fulano. Eu quero quebrar isso. Você vai para Malaquias. Porque Deus fala assim: eis que venho sem demora contra os adúlteros e os feiticeiros. Deus entra nas duas casas e quebra. É o próprio Deus que entra e destrói. Na primeira oferta de paz, você entra e você pede ao Senhor. O Senhor vem e cessa aquela calamidade. Mas na segunda de justiça, não. É o próprio Deus. Ele olha para você e fala: verdadeiramente, o meu servo se envergonhou daquilo. O meu servo se arrependeu daquilo. O meu servo está pedindo para vamos quebrar esse pacto. Ele pediu para quebrar. Ele entrou. Ele contou o que aconteceu. Ele contou o que ele fez. Ele contou o que a mãe fez, o que o pai fez. Ele entrou e pediu perdão por eles. Ele intercedeu, ele fez algo. Então, e é genuíno, é verdadeiro. Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu, como ministrador, estou ministrando alguém, que a gente quebra as duas casas, a parte de feitiçaria e de prostituição, essas duas casas, a gente fecha essa administração, a gente fecha isso com uma oferta de justiça.
E você pode fazer a oferta de paz e justiça numa só, com um valor só, porque aí você já cessa a calamidade e fecha a boca da sepultura, fecha a boca do demônio. E ele fica amarrado, acaba, ele apaga da memória dele. Então, você vai levantar a oferta de justiça, você como ministrador. A pessoa fala assim, mas aquela pessoa... Porque a pessoa fala assim, mas aquela pessoa lá, ela ministrou, ela queria o meu dinheiro. Uma coisa interessante, gente, é que dentro do outro lado, como diz o meu amigo José, do Dark Side, lá do outro lado, eles têm uma disciplina. Se o capeta mandar eles plantar bananeira, eles plantam. Ele vende as calças e coloca lá o dinheiro. Presta atenção. Mas nós temos essa mania. Não, eu vou dar, não, vou dar, sabe? Aquela mesquinhez. Na verdade, a gente é mesquinho com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque Deus dá para nós de graça. Porque tem gente que pensa que o sangue dele não custou nada. Você olha de manhã, de tarde, Deus faz algo para você, você não tem coragem de falar, muito obrigada, meu Deus, o Senhor me livrou dessa. Você não tem coragem para nada. Você não tem coragem. E eu confesso que eu já fiz isso muitas vezes, até que ele falou assim, olha, falou para mim, o altar está falando com você. Então, a gente não tem coragem. A gente não tem coragem de ofertar, falar, não, mas aquilo lá o pastor vai levar para casa dele. O problema do pastor, o problema de quem quer que seja. Eu tenho que falar com Deus, e Deus está falando comigo, é eu e ele e eu. Então, o que vai acontecer? Você dá a sua oferta, fecha aquilo lá. Eu duvido, Deodó, duvido que você não rompe. E nós temos testemunhos, são 20 anos fazendo isso. A primeira vez que eu vi uma oferta de paz foi com a Ana Mendes, lá no Rio de Janeiro. Eu lembro até hoje o valor que eu dei, eu tinha R$20. Aqueles R$20 mudaram anos e anos da minha vida, entrou uma paz na minha casa, mudou muita coisa. Era por causa que eram R$20? Não. Era porque o meu coração entendeu na hora. Eu entrei aquele negócio lá e falei, Senhor, como é que eu não tinha visto isso? E pá! E quantas ofertas de justiça eu já fiz? Quantas vezes eu fui caluniada? Quantas vezes as pessoas já falaram por aí que eu era bruxa, que eu era satanista? Então, falava para o apóstolo, 20 anos com o apóstolo normal, a intercessora dele, chegava para o apóstolo e falava assim, aquela mulher lá é satanista. Ele falava assim, ele me abraçava e dizia, eu queria um monte de satanista igual a ela. Mas é assim, as pessoas falam dos outros, as pessoas, os crentes, eles fazem feitiçaria para os crentes. É uns negócios assim, não quero entrar nessa questão, não, mas vocês vão entender que, às vezes, muitas vezes, você entende que você está debaixo de uma feitiçaria, que você está debaixo de uma palavra de maldição, que o teu irmão, teu amigo, teu primo, sei lá, alguém que você descobre que falou de você. Minha filha, eu não quero nem saber, eu oro, Senhor, uma oferta de justiça, fecha a boca desse demônio. Apaga da memória dele, porque quem faz isso é Deus, ele vem. Gente, isso são 20 anos de testemunhos do que faz uma oferta de justiça. Então, você como ministrador, depois que a pessoa renunciou, que você levou ela a renunciar, que você levou ela a orar, que ela entendeu, levanta uma oferta com ela. Ela vem e levanta uma oferta com ela. Coloca ali na Bíblia, fala, Senhor, aqui está a oferta de justiça, de paz e de justiça do teu servo. Senhor, nós estamos agora quebrando o altar da guerra, quebrando o altar da calamidade na vida dele, quebrando todo o altar, tudo que aconteceu. Senhor, aconteceu isso na vida dele como guerra. Senhor, mas aconteceu isso, Senhor, houve derramamento de sangue, Moloque pegou sangue, a avó dele fez isso, o avô fez isso, ele fez isso. Senhor, está na mão dos demônios, essas sentenças estão lá, os demônios estão com esses documentos, porque eles têm documentos, eles estão com esses documentos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, venha sem demora, Pai. Venha sem demora. E nós agora, Senhor, levantamos o altar de
paz e justiça na vida dessa família, dessa pessoa. Ofertamos ao Senhor. Senhor, venha sem demora contra o adúltero e o feiticeiro. Em nome de Jesus, fecha a boca deles. Apaga da memória desses demônios tudo o que aconteceu com teu servo. Pai, em nome de Jesus. E ele está livre para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu duvido se isso não funciona, porque tem 20 anos que eu faço. Então, são atos proféticos. São atos proféticos que os crentes não sabem, muitas pessoas não sabem, ministradores não sabem, intercessores não sabem. E ora e a pessoa volta com o mesmo problema, e ora e a pessoa volta com o mesmo problema. E ora e gema que a pessoa não rompe porque não finalizou, não fechou. E, Senhor, eu fecho a porta dessa sepultura. Não entra mais morte na vida dele. E declaramos vida, vida em abundância, e vai profetizando as coisas para eles, para as pessoas, e vai falando. E eu duvido. Não tem dia específico. Olha, quando eu percebo que tem algo, eu levanto a oferta. E levo. Agora, às vezes você não, por exemplo, uma oferta de justiça, o ministrador sabe o que ele está fazendo, né? Aí a pessoa fala assim, não, você pode dar uma oferta de justiça de paz para outra pessoa, mas, assim, se você ministrou na vida de alguém, se você está trabalhando com ela você sabe o que está fazendo. Então, a oferta, você vai levantar e, provavelmente, a oferta vai ficar para você, ou ele fala, não, olha, você ministrou, mas a oferta eu vou dar para o outro fulano. Não tem problema nenhum, não. Ele vai levantar o altar, vai fazer, não é a oferta, é o ato profético. É como você entende o que está acontecendo. Entende, gente? Então, às vezes, eu sou assim, muito precavida, muito preocupada com esse negócio de oferta, de pedir. Eu não fico pedindo dinheiro para ninguém, não. E administrações que não há necessidade, mas olha, gente, 99%. 99%. Você vai ver que tem a casa da prostituição, a casa da feitiçaria, e ninguém escapa dela. Ninguém escapa. Então, você tem que fechar essas duas casas, essas duas vertentes aí, e alinhar a pessoa sai. Amém? Entenderam? Glória a Deus. Espero ter explicado aí, porque isso é prática. Eu falo, ontem era 11 horas da noite, ele me fala, olha, você quer falar amanhã? 11 horas da noite, sabe? Ele deu um bug, eu falei, Jesus, o que eu vou falar? O senhor falou assim, fala para eles, conta para eles sobre como eles saem desses lugares, porque eu vejo as pessoas falando, e... Amém? Então, eu quero só orar, pastor. Tem um minutinho ainda? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco todos os meus irmãos que estão aí, que ouviram essa palavra. Senhor, eu não sei quais foram os caminhos que eles passaram. Eu não sei qual é a guerra que foi levantada na casa deles, na vida deles. Eu não sei onde foi que eles pisaram, qual foi o lugar que eles colocaram o pé, qual foi o território que eles colocaram o pé, sabendo ou não que eles ficaram presos lá. Mas eu sei que o Senhor é Deus de graça e de misericórdia. Portanto, Senhor, hoje eu te peço a tua misericórdia. Senhor, eu sei que no coração deles hoje, agora, nesse momento, eles estão levantando uma oferta ao Senhor. Eles já pediram perdão, têm pedido perdão todos esses dias em que o apóstolo está falando de pecados e de coisas do passado. Eu sei que eles têm pedido perdão, todos nós temos pedido perdão, a gente começa a lembrar de coisas que a gente fez e de coisas que eles fizeram. Portanto, Senhor, eu não sei se eles têm algum dinheiro, alguma coisa aí, uma moeda que seja. Mas, Senhor, eles levantam agora, Senhor. Coloca, Senhor, dentro da Bíblia deles esse valor. E eles, Senhor, quebra agora, Senhor. Quebra todo o altar de miséria,
todo altar de desesperança, todo altar de guerra, toda vez em que a guerra entrou na casa deles, do nada eles ficaram de mal das pessoas, eles ficaram com ódio das pessoas. Quando houve morte física, morte espiritual, morte nas emoções, quando eles ficaram indiferentes, Senhor. Quando as pessoas entram dentro de casa e uma olha para a outra, como se a outra fosse um boneco, como se ela não tivesse vida, a indiferença tem entrado nas casas e matado as pessoas. Senhor, em nome de Jesus, que cesse, Senhor, essa calamidade, que cesse essa morte, que cesse essa guerra na casa dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, e eu, Senhor, apresento agora, na memória, Senhor, desses demônios, todos os pactos, todos os acordos, Senhor, todas as ofertas, todo o sangue derramado, todo o sangue vermelho, todo o sangue queimado. Senhor, Pai, tudo que o inimigo pegou como moeda de troca, Senhor, para ele se fortalecer e amarrar os teus filhos a essa prisão horrível que eles têm vivido hoje. Prisão de dor, prisão de desânimo, não sabe orar, não sabe falar com o Senhor, não sabe, olha, vai para a igreja e vê a igreja como um templo que não diz nada para eles. Senhor, onde os demônios têm feito eles de cativeiro, colocando eles dentro da igreja sem saber quem é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, toda a prisão que os demônios têm colocado os teus filhos. Senhor, Pai, cessa agora, Senhor. Apaga da memória desses demônios, Senhor. Apaga, venha, Senhor, agora. Senhor, venha. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, venha sem demora. Venha sem demora. Contra os feiticeiros, contra os adúlteros, Senhor, e apaga da memória dos demônios. Quebra esses altares malditos na vida dos teus servos. E nós levantamos um altar agora, Senhor, de paz na vida deles, de justiça na vida deles, cessando toda calamidade, cessando toda morte, cessando todo domínio dos demônios na casa deles, apagando da memória dos demônios, Senhor, na vida deles. E eu profetizo dias de alegria, dias de paz, Senhor, dias de livramento, que dentro do coração deles se sintam verdadeiramente livres, que eles caminhem, que eles andem, a estrada está pronta, estrada nova, deixe suas malas velhas, deixe suas roupas velhas, larguem tudo aquilo que você segurava com tanto amor, com tanto afinco, não serve para nada. Largue no chão, tire sua roupa, vá nu, despido diante do Senhor. Porque à medida que você vai andando nessa estrada, o Senhor vai te vestindo, e vai te vestindo, e vai te vestindo. E quando você chega no meio da estrada, suas vestes estão completas, e você vai ter condições psicológicas, emocionais, você vai ter condições, vai ter segurança para avançar, porque assim o Senhor determina. Em nome de Jesus, pegue aquilo que é seu, todo despojo de guerra, todo despojo dessa guerra que você guerreou, tudo que você tem direito, e leve, puxe para você. Assim como Davi pegou, foi lá em Keila e arrancou, pegou o despojo de guerra. É seu, você tem direito de tudo que você guerreou. Em nome de Jesus, Pai, e aquilo que não é deles, aquela tralha que Satanás colocou sobre os ombros dele, eu tomo autoridade como profeta do Senhor, e eu te peço agora, de ordem aos seus anjos, para arrancar, e vai limpando da vida deles, vai limpando, Senhor, nós temos dias ainda, dias ótimos para viver, Senhor, que o Senhor traga sobre eles um sentimento de vitória, um sentimento de pertencer, um sentimento de pertencer ao Senhor, um sentimento de estar dentro do Senhor. Esse sentimento, isso é que faz com que eles caminhem nessa estrada nova que o Senhor deu para eles, que eles recebam tudo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Pai, eu profetizo. Senhor, eu sei que muitas vidas vão ser mudadas, eu sei que muitos deles vão ficar, uau, como eu não pensei nisso antes, mas tem o seu tempo, a sua hora, e hoje é o dia que o Senhor transforma e te leva para novas dimensões, para novos conhecimentos. Abre os olhos deles, Senhor, abre os ouvidos, Senhor,
Abre o nariz para que entre, Senhor, o cheiro agradável do Senhor. Pai, que os 5 sentidos deles sejam ativados nessa estrada nova, para que, em nome de Jesus, eles tomem a porção dobrada que o Senhor tem para eles. Comida boa, comida fresca, água boa. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada. Deus os abençoe. Amém. Palavra pontual, como cada um tem deixado aqui, essa palavra cirúrgica, cada um ministrando uma área, e essa questão da oferta da justiça é muito, muito, muito sério. Como você disse, né? Creio que quase ninguém escapa da feitiçaria ou idolatria, né? É sério isso. Pastora, muito obrigado. Creio que muitas pessoas foram edificadas, foram ativadas, e eu sei que muitos altares estão sendo derrubados, viu? Obrigado mesmo. Que o Eterno abençoe e ricamente te recompense. Shalom, shalom. Amém. Tchau. Palavra cirúrgica. Deus abençoe. Amém.